Escute, começou ela. Estou um pouquinho despeitada pelo senhor por não ter se apaixonado por mim. Tente entender um homem depois disso. Mas mesmo assim, senhor inflexível, não pode deixar de me elogiar por eu ser tão espontânea. Eu lhe digo tudo, qualquer tolice que me passa pela cabeça. Escute, parece que são 11 horas, não é? Disse eu, quando o som cadenciado de um sino ressoou numa distante torre da cidade. Ela parou de repente, deixou de rir e começou a contar. Sim, 11, disse ela afinal, com voz tímida e indecisa. Imediatamente me arrependi de tê-la assustada, de tê-la obrigado a contar as horas, e maldisse-me pelo acesso de raiva. Fiquei triste por causa dela e não sabia como reparar minha falta. Comecei a consolá-la, a buscar as razões da ausência dele e inventar diversos argumentos e provas. Não havia ninguém mais fácil de enganar do que ela naquele momento. E qualquer um escutaria alegremente qualquer consolo que fosse e ficaria feliz da vida, mesmo que fosse só uma sombra de justificativa. É realmente uma coisa engraçada. Comecei, cada vez mais entusiasmado e admirado com a extraordinária clareza de minhas provas. Ele não podia mesmo vir. A senhorita me enganou e confundiu Nastienka, de modo que perdi a noção do tempo. Pense bem, ele mal pôde receber a carta. Suponhamos que não pudesse vir. Suponhamos que ele vai responder. Então a carta não chegará antes de amanhã. Irei até lá amanhã bem cedo e imediatamente a informarei sobre o que se passa. Suponha, afinal, 1000 possibilidades. Bem, e se ele não estava em casa quando a carta chegou e talvez até agora não a leu? Tudo pode acontecer. Sim, respondeu Nastienka. Não tinha pensado nisso, é claro. Tudo pode acontecer, continuou ela com a voz mais conciliadora, na qual, feito uma dissonância incômoda, ouvia-se um outro pensamento distante. Eis o que o senhor fará, continuou ela. O senhor vai amanhã o quanto antes, e se obtiver algo, imediatamente me informará. O senhor sabe onde eu moro, não é? E começou a repetir-me o endereço. Depois ficou, de repente, tão carinhosa, tão tímida comigo. Parecia escutar atentamente o que eu lhe dizia, mas quando lhe fiz uma certa pergunta, ficou calada, perturbada e virou o rosto. Olhei-a nos olhos, era isso. Ela chorava. Ora, será possível? Será possível? Mas como a senhorita é criança? Como é criança? Chega! Ela tentou sorrir e acalmar-se, mas seu queixo tremia e o peito arfava. Penso no senhor, disse-me após um momento de silêncio. O senhor é tão bom que eu seria de pedra se não sentisse isso. Sabe o que me veio agora à cabeça? Eu comparei o senhor e o outro. Porque ele não é o senhor. Porque ele não é como o senhor. Ele é pior do que o senhor, embora eu o ame mais do que a si. Não respondi nada. Parecia que ela esperava que eu dissesse algo. Claro, talvez eu ainda não o compreenda nem o conheça completamente. Sabe, é como se eu sempre o tivesse temido. Ele estava sempre tão sério, como se fosse muito orgulhoso. Claro, sei que ele apenas parece ser assim e que em seu coração há mais ternura do que no meu. Recordo de como ele olhou para mim quando, lembra-se, fui até seu quarto com a trouxa.
mas apesar de tudo, eu o estimo demais. É como se não tivéssemos nada em comum, não é? Não, Nastienka, não. Isto significa que a senhorita o ama mais do que a tudo no mundo, e muito mais do que a si mesma. Sim, suponhamos que seja assim, respondeu a ingênua Nastienka. Sabe o que me veio agora à cabeça? Mas agora não é dele que vou falar, e sim de algo mais geral. Tudo isso me veio à cabeça há muito tempo. Escute, por que nós todos não somos como irmãos? Por que parece sempre que até o melhor dos homens esconde algo do outro e se cala diante dele? Por que não dizer logo, diretamente, o que está no coração, se sabemos que não serão palavras ao vento? Mas todos aparentam ser mais duros do que realmente são. É como se todos temessem ofender seus sentimentos ao expressá-los muito depressa. Ah, Nastienka, a senhorita diz a verdade. E isso tem muitas razões. Interrompi, reprimindo aquele instante mais do que nunca os meus sentimentos. Não, não, respondeu ela com profunda emoção. O senhor, por exemplo, não é como os outros. Na verdade, não sei como lhe contar o que sinto, mas parece-me que o senhor, por exemplo, ainda agora, parece que o senhor sacrifica algo por mim, acrescentou ela timidamente, olhando-me de soslaio. O senhor me desculpe se lhe falo assim. Sou uma moça simples, vi pouca coisa no mundo e, na verdade, nem sei falar, acrescentou com voz trêmula por causa de algum sentimento oculto, enquanto se esforçava para sorrir. Mas queria apenas lhe dizer que sou grata, que também sinto tudo isso. Oh, que Deus lhe dê felicidade! Veja, tudo aquilo que o senhor disse sobre o seu sonhador é absolutamente falso. Isto é, quero dizer, não lhe diz respeito em absoluto. O senhor está restabelecido. Na verdade, é um homem absolutamente diferente daquele que descreveu. Se algum dia se apaixonar, que Deus lhe dê felicidade ao lado dela. E a ela nada desejo, pois será feliz com o senhor. Eu sei, eu sou mulher, e deve acreditar em mim quando lhe falo assim. Ela se calou e apertou-me fortemente a mão. Eu também não podia dizer nada de tanta emoção. Passaram-se alguns minutos. Sim, pelo visto ele não virá hoje, disse ela afinal, levantando a cabeça. É tarde. Ele virá amanhã, disse eu, com a voz mais firme e convincente. Sim, acrescentou ela, alegrando-se. Eu mesma vejo agora que ele só virá amanhã. Bem, até a vista. Até amanhã. Se chover, talvez eu não venha. Mas depois de amanhã virei. Virei sem falta. Haja o que houver. Esteja aqui sem falta. Quero ver o senhor, pois vou lhe contar tudo. E depois, quando nos despedimos, ela me deu a mão e disse, fitando-me serenamente, agora ficaremos para sempre juntos, não é verdade? Oh, Nastienka, Nastienka, se você soubesse em que solidão estou agora. Quando soaram 9 horas, não consegui permanecer no quarto. Vesti-me e saí, apesar do tempo ruim. Eu estava ali, sentado em nosso banco. Andei por sua viela, mas fiquei com vergonha e voltei sem olhar para as janelas, chegando a 2 passos de sua casa. Cheguei em casa numa tristeza tamanha como nunca havia sentido.
Que tempo úmido e tedioso! Se estivesse um tempo bom, eu teria passeado a noite toda. Mas até amanhã. Até amanhã. Amanhã ela me contará tudo. Hoje, porém, não havia carta. Entretanto, tinha de ser assim. Eles já estavam juntos.